Olha, se o seu marido ou a sua esposa te causam problemas, geram ansiedade em você, gera briga, gera um monte de questões, talvez o problema não esteja só em você, mas na sua relação, tá? O problema talvez não esteja só nele, nem em você, mas na relação de ambos. Eu quero te explicar uma coisa. Eu já fiz um vídeo aqui explicando como você faz para mudar o comportamento do seu cônjuge, ou da sua esposa, do seu marido, de pessoas do seu convívio. E agora eu vou explicar uma coisa. Eu estou aqui no consultório e recentemente eu atendi, muito prazer, para você que não me conhece, meu nome é Wesley Costa, sou psicoterapeuta há 10 anos, e é o seguinte, em atendimento, eu atendi hoje um caso de ansiedade. Eu costumo atender muitos casos de ansiedade. E aqui, geralmente, a gente costuma identificar os gatilhos causadores da ansiedade. No caso da pessoa que estava aqui presente, podemos perceber que o gatilho maior era o esposo dela, o marido dela, mas não era só o marido em si, mas sim as atitudes desse marido. E entenda uma coisa, toda relação é uma relação de troca. Eu dou, você recebe e me dá de volta, ou seja, reciprocidade. Se na sua relação que você está vivendo agora não tem reciprocidade, então não é uma relação. É uma relação só de um só. Não é dois na relação, tá só um. É você dando, entregando, se doando e não recebendo nada ou quase nada em troca. E isso gera ansiedade. Esse é um dos causadores da ansiedade. Você se sente desvalorizado dentro do casamento, dentro do relacionamento. Toda vez que você sente que está se doando muito, se entregando muito e não está recebendo quase nada do lado de lá, então isso te gera, primeiro, baixa autoestima, segundo, crises de ansiedade, terceiro, em alguns casos, crises existenciais. A gente se sente abalado e acha que o problema é somente conosco, mas não. Quando você olha um pouquinho para fora, você percebe que dentro da relação está rolando esse desequilíbrio, E isso precisa ser consertado, isso tem que ser consertado. Existem maneiras de você ajustar isso daí, que é o quê? Primeira coisa, diálogo. Tem que dialogar com seu cônjuge, com seu namorado, com sua namorada, seu marido, sua esposa. Tem que dialogar e falar como você está se sentindo em relação a isso, como você está se sentindo com as atitudes daquela pessoa, como tá a relação, fazer um balanço da relação. Porque muitos casais não têm essa conversa. Muitos casais não têm essa conversa. E isso é extremamente nocivo para você e para a relação em si, para o casal em si. Essas conversas têm que ser periódicas, vez ou outra, você tem que sentar com sua mulher, com seu marido e conversar sobre como está a relação. Como está a relação? Quais são as coisas ruins, quais são as atitudes dele que não estão me fazendo bem e quais são as minhas que não estão me fazendo bem. Para fazer esse apanhado. Segunda coisa que você tem que fazer para dissipar essa questão inteira, para não gerar mais gatilhos de ansiedade, é falar a verdade, é usar do artifício da verdade, da sinceridade, entendeu? Se doar, se abrir, ser um livro aberto para o seu marido ou para sua esposa. Porque muitos casais, às vezes muitos casais casam com aquela pessoa, mas não conhecem 100% aquela pessoa. Convivem com aquela pessoa, mas não conhecem 100% aquela pessoa. Entende que tem coisas que aquela pessoa esconde de você. E não pode. Entenda uma coisa. Individualidade é uma coisa, casamento é outra. Depois que você casou, você tem que entender que a sua esposa, a vida financeira da sua esposa, do seu marido, tem que ser aberta a você. Não existe mais o meu salário e o seu salário. Não, agora são salários unos. É um salário somente. É o salário para a família, para nós. Entendeu? E essa individualidade salarial não pode existir. Não importa se eu ganho mais ou se ela ganha mais. O dinheiro, a grana é para família, entendeu? Isso tem que estar claro em qualquer casamento, em qualquer união estável. Não é meu dinheiro e seu dinheiro, é nosso dinheiro. Então essa vida financeira tem que ser aberta para o casal, entendeu? Além disso, tem também as questões. Um outro ponto que eu tenho que citar, que é importantíssimo, que é o alinhamento de expectativas. O casal tem que ter alinhado os seus objetivos, suas metas, tem que estar alinhado. Por quê? Porque você é um ser humano totalmente diferente de mim. Eu, como marido, tenho outros objetivos e planos na minha vida, que a minha esposa talvez tenha outros também. Mas nessa separação de objetivos, a gente tem que alinhar os nossos. Não significa que eu vou abrir mão dos meus e ela dos delas. Não. Significa que o casal tem que olhar para a mesma direção.
O casal tem que estar olhando para a mesma direção. Porque se o alinhamento de expectativas, de objetivo, não tiver na mesma direção, não tiver alinhado, vai dar brigas, vai dar conflito, vai ruir a relação em si. E se você parar para prestar atenção, todos os casamentos, relacionamentos, namoros, eles geralmente terminam, se um desses 3 pilares que eu falei agora acabarem, que é o quê? Não ter diálogo, não ter verdade e não ter alinhamento de expectativas, alinhamento de objetivos. Pode olhar e observar qualquer pessoa na sua vida, na sua convivência, casais, qualquer casal que você viu por aí que terminou o casamento ou o namoro, sempre um desses 3 pilares ruiu, um desses 3 pilares se enfraqueceu. Então, se você está num relacionamento problemático nesse exato momento, se você está num relacionamento, passando por algum relacionamento que você percebe que tá ruim, que não está funcional, identifique esses 3 pilares. Tá faltando esses 3 pilares aí, tá? Não tá tendo diálogo, ou não tá tendo diálogo, ou não tá tendo verdade entre os dois, ou não tá tendo alinhamento de expectativas, tá bom? Então, fica aqui minha dica, meu vídeo de hoje, tá bom? Porque eu atendo muitos casais que passam por isso. E você tem que alinhar essas 3 coisas, senão o casamento ou o namoro pode ruir, tá bom? Um grande abraço, deixa o like aí se você gostou desse vídeo, se te ajudou alguma coisa. Tem outros vídeos aqui para você assistir. Valeu? Deixa o like, grande abraço, até a próxima.